Olá pessoal, sejam todos e todas e todes muito bem-vindos. Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre desenvolvimento. Aí vamos tentar compreender um pouco sobre este conceito de desenvolvimento a partir, obviamente, dos conceitos sociológicos, tá certo? Bom, primeira coisa que é importante a gente verificar no conceito de desenvolvimento, sempre que a gente ouve falar em desenvolvimento, nós sempre vamos perceber que existe uma palavrinha que vem junto de desenvolvimento, algo que vai qualificar esse desenvolvimento. Muito possivelmente vocês já ouviram falar, desenvolvimento econômico ou desenvolvimento social. Então, uma coisa importante da gente fazer logo de início é destacar aqui as semelhanças e as diferenças, entre aquilo que seria um desenvolvimento econômico e aquilo que seria um desenvolvimento social. Quando a gente fala em desenvolvimento, nós estamos falando de alguma coisa, nós pensamos, criamos um signo sobre desenvolvimento, algo que é desejado, algo que é positivo, algo que envolve a tecnologia, que envolve produção, que envolve renda, que envolve melhoramento, tanto do sistema produtivo, quanto da renda, quanto do consumo, conforto das pessoas e por aí vai. Sempre que nós pensamos a palavra desenvolvimento, nós pensamos numa perspectiva de crescimento, uma perspectiva de sair de um processo, ou sair de um status não tão bom, e passarmos a um status superior, a algo melhor. O futuro está logo ali. Então, desejamos todos o desenvolvimento, ou pelo menos é um signo que se cria no imaginário social de que desenvolvimento seja uma coisa boa. E de fato é. Contudo, quais são as diferenças entre um desenvolvimento econômico e um desenvolvimento social? Desenvolvimento econômico envolveria necessariamente algo contrário a um desenvolvimento social? Ou será que um desenvolvimento econômico é causa, consequência de um desenvolvimento social? Tendo um desenvolvimento econômico, teríamos como consequência um desenvolvimento social. Será que é assim? Bom, quando nós falamos sobre desenvolvimento econômico, vem à mente um outro conceito, que é o conceito de crescimento. Crescimento o quê? Crescimento econômico. Falamos em desenvolvimento econômico, queremos dizer de um crescimento econômico. Aí vão aparecendo aquelas taxas, aqueles índices, o produto interno bruto de uma nação, a geração de empregos, vamos falar da produção que está em alta, ou seja, um crescimento no ritmo de produção, um crescimento do consumo das pessoas, o poder de consumo, da renda. Isso significaria também emprego, geração de empregos. Então nós vamos criando alguns elementos, nós vamos vinculando esses elementos. Sempre que a gente pensa em desenvolvimento, vem à nossa mente um desenvolvimento econômico, ou seja, toda aquela perspectiva de desenvolvimento que se pensa de desenvolvimento, imediatamente a gente eleva a uma classificação econômica, pensamos que o desenvolvimento tem que ser econômico. Estou trazendo aqui para vocês o imaginário, aquilo que imediatamente, de senso comum, nós imaginamos como desenvolvimento. Então pensamos automaticamente em um desenvolvimento econômico que significaria crescimento, crescimento da produção, crescimento dos serviços, crescimento no consumo, ou seja, consumir mais, o que significa ter acesso a bens e serviços, uma maior quantidade de pessoas tendo acesso a bens e serviços. Se a produção está alta, se o consumo está alta, obviamente nós teríamos emprego. E tudo isso, o conjunto disso daqui, traduziria no senso comum aquilo que nós chamamos de capitalismo. O capitalismo, no senso comum pelo menos, ele funcionaria em torno disso, em torno de uma organização social que prezaria pela produção, pelo crescimento produtivo, que teria como consequência o crescimento do consumo, que teria como consequência o crescimento do emprego, da quantidade de emprego, e que formaria aqui um círculo vicioso. Com mais emprego, então eu vou ter mais consumo, com mais consumo eu vou ter mais produção, com mais produção eu vou ter mais emprego e por aí vai.
né? Então nós sempre desejamos, a gente fala em desenvolvimento, elevamos o conceito para desenvolvimento econômico, associamos desenvolvimento econômico a crescimento, de crescimento nós enxergamos estes elementos aqui, né? Então nós desejamos o crescimento econômico, nos parece algo bom, né? Contudo, ao mesmo tempo, quando a gente vai verificar, né, a história, principalmente do capitalismo, que é um sistema, né, um sistema de produção, um sistema econômico relativamente novo na história da humanidade, né, se a gente for remontar aí o capitalismo, o proto-capitalismo, ele começa, né, a ser forjado ali no século XV, século XVI, e nós vamos ter um capitalismo de fato, né, com algum tipo de amadurecimento a partir do século XVIII, com aquelas duas revoluções, famosas revoluções do século XVIII, Revolução Industrial e Revolução Francesa, sobretudo a Revolução Industrial. Né? Teremos aí o ápice das consequências do capitalismo no século XIX e século XX, ou seja, 2 séculos de um capitalismo maduro, agora estamos no século XXI, iniciando o século XXI, né? No primeiro quarteto do século XXI. Então, nós podemos dizer que o capitalismo é algo relativamente novo. E quando a gente vai observar a história do capitalismo, a gente se surpreende, né, com a quantidade imensa de crises com as quais o capitalismo teve que lidar. Né? Então, veja, aqui a gente já começa a criar uma problemática na nossa análise. Se o desenvolvimento, né, quer dizer desenvolvimento econômico, que quer dizer crescimento, que promoveria este círculo vicioso que nos parece algo positivo, e isso traduziria o capitalismo, né? O que explicaria então as constantes crises do capitalismo? E aí eu preciso entender como que essas crises funcionam, né? O que caracterizam essas crises, para eu depois tentar entender o que promove, qual a origem dessas crises, né? Mas o importante até o momento é nós notarmos que o capitalismo sempre está em crise, que é uma problemática, algo que merece ser estudado, né? E esta crise, ela, né, significa que o tipo de crescimento, esse crescimento econômico que nós estamos significando aqui no que diz respeito ao desenvolvimento, né, entra em crise também. Né? Então veja bem, parece que é algo positivo de início, mas de repente eu percebo que tem como consequência crises constantes. Se há crise constante no crescimento, se há crise constante no capitalismo, então haverá crise também neste sistema aqui que nos parece tão positivo, né? Geração de produção, né? O crescimento produtivo, o ritmo de produção, que geraria emprego, que geraria consumo e por aí vai. Isso também entra em crise. Quando isto entra em crise, nós vamos perceber que um desenvolvimento social parece se tornar cada vez mais distante, né? Então, numa primeira perspectiva, o desenvolvimento econômico parece trazer um desenvolvimento social. Se a população tem mais emprego, significa que ela tem mais renda. Se ela tem mais renda, ela vai consumir mais, que vai gerar mais produção. Isso aqui não deveria se esgotar, né? Isso aqui teria como consequência um desenvolvimento social. Desenvolvimento econômico geraria desenvolvimento social. Contudo, as constantes crises do capitalismo afetam esse desenvolvimento social. E aí nós vamos perceber, né, a quantidade enorme de pessoas dentro deste sistema capitalista que vivem, né, em situações precárias, né, tanto em uma nação específica como quando eu vou observar o globo como um todo, né, a relação entre as nações, né. Eu percebo grandes centros econômicos, eu vou perceber também grandes periferias globais, né, os chamados países, já foi chamado, né, de países de terceiro mundo ou países em desenvolvimento, né, aqueles países que têm um índice de desenvolvimento humano muito abaixo da média, aqueles países que têm uma segregação, uma estratificação social marcada por uma desigualdade social extrema, com muita miséria, né, com muita prostituição, com muita violência e por aí vai. Então isso causa um espanto, né, e nos parece, né, em termos sociológicos, algo que merece ser estudado, né, compreendido tanto aquilo que né, como isso acontece, e também as origens disso, né, e especificamente aqui as crises, né, que talvez irão impedir um desenvolvimento social. Talvez isso seja bastante importante para o nosso entendimento agora.
Bom, um outro elemento que é importante aqui de caracterização do que a gente está falando diz respeito, né, se a gente for enquadrar aqui o desenvolvimento dentro de critérios do capitalismo ou um pensamento político contrário ao capitalismo, nós vamos encontrar duas marcas, né, da história recente do mundo e da sociedade, que é duas propostas, né, de desenvolvimento econômico. Então, temos a famosa, né, economia de mercado, que representa bem, né, os interesses aqui capitalistas, que, né, a economia de mercado é uma proposta liberal, né? A gente já estudou o liberalismo em outras aulas, né, o liberalismo econômico, né, a defesa da propriedade privada, a defesa da expressão, a defesa do comércio, a defesa da livre demanda, né, da oferta, da demanda. Em que consiste a economia de mercado? A economia de mercado, ela prevê o seguinte, ela prevê que dentro da sociedade, no funcionamento da sociedade, né, é necessário compreender a existência de um mercado. O que é o mercado? O mercado são as relações de troca, né, troca de serviços, troca de produção, né, de mercadorias, né, é o que geraria então que todo este panorama, né, que vai permitir uma larga produção, um largo consumo, geração de emprego e por aí vai. E nós percebemos então que a proposta de uma economia de mercado, por ser uma proposta liberal, ela vai tender, né, a buscar que na relação entre sociedade e Estado, né, que eu tenha cada vez mais, ou cada vez menos, na verdade, participação do Estado no que diz respeito ao mercado. O que significa isso? Né? Uma economia de mercado, ela visa cada vez mais uma autonomia do mercado, deixar que o mercado funcione por si só, né? Com pouca intervenção do Estado. Né? Para esta corrente econômica, né, o que promoveria as crises do capitalismo seria justamente a intervenção do Estado na economia. Né? A economia de mercado, ela prevê, né, o laissez-faire, o deixar fazer, né, ou a mão invisível, que o Adam Smith vai falar lá, né, que é o seguinte: deixe que o mercado funcione por si só, sem qualquer tipo de regulamentação, com a menor participação do Estado possível. Né? Quanto menos o Estado colocar a mão, quanto menos o Estado intervir na economia, né, mais livre será o mercado e, consecutivamente, para os liberais, né, maior será o ritmo de produção, maior que, como consequência, gerará mais empregos, que gerará mais consumo e por aí vai. Né? A oferta e demanda, a lei de oferta e demanda, ela seria capaz de criar uma regulação, de criar uma chamada homeostase, né, de gerar um equilíbrio aqui no crescimento, de modo que eu tenha um crescimento sempre contínuo. Né? Bom, essa é a proposta desta economia, desse ponto de vista liberal. Né? Temos também uma outra proposta, né, que geralmente ela é identificada com a defesa socialista, né, que prevê uma economia planificada. Né? O que seria uma economia planificada? É o contrário de uma economia de mercado. Né? O ponto marcante de uma economia de mercado é a menor participação do Estado possível. Já a economia planificada prevê uma participação enorme do Estado, ou seja, o Estado regulando, o Estado controlando cada passo da economia, de modo a planificar, de modo a criar, né, de forma forçada pelo Estado, de modo a criar um equilíbrio forçado, de modo a criar uma planificação, né, de modo a frear o chamado busco desenfreado por lucros, que, segundo essa perspectiva socialista, seria o que geraria esta crise. Né? Então, veja bem, eu tenho duas perspectivas diferentes sobre desenvolvimento. Né? Tanto a perspectiva liberal, com a economia de mercado, como a perspectiva socialista de uma economia planificada, estão tentando vislumbrar a ideia de conhecimento, aliás, a ideia de desenvolvimento. Né? A economia planificada prevê, então, uma grande participação do Estado, uma grande intervenção do Estado, de modo a reduzir, frear ou mesmo zerar, né, as desigualdades no que diz respeito à busca pelo lucro, que é próprio do capitalismo, né, e isso evitaria as crises, ou evitaria, né, que este crescimento ele se tornasse algo
desenfreado e que tomasse proporções a deixar uma pequena parcela rica e uma grande maioria pobre. Já a economia de mercado, ela prevê um outro ritmo, né? Prevê que o Estado participe menos ou participe quase nada, certo? E isso sim, segundo os liberais, promoveria um crescimento livre, um crescimento autônomo, que geraria grande produção, geraria emprego, geraria consumo e por aí vai, né? Bom, da união dessas duas propostas, nós vamos entender por que isso aconteceu, né? Pegando pontos positivos aqui da proposta de economia de mercado com pontos positivos da proposta de uma economia planificada, nós vamos perceber que vai ser criado aí no início do século XX, né, uma outra proposta que também é liberal, né, só que bebe um pouquinho das fontes aqui de alguma coisa do socialismo, não chega a ser socialista, é liberal, né, que é a proposta keynesiana de uma social-democracia. Nós vamos entender no próximo slide aqui como é que isso aconteceu, tá bom? Bom, primeiramente, para a gente poder tentar entender lá o keynesianismo, vamos analisar aqui um fenômeno histórico que é conhecido de todos vocês, né, que foi a queda da Bolsa de Nova York de 1929. Né? Veja bem, nós estamos falando aqui de início do século XX, né? Tivemos aí todo o século XIX, que foi na grande expansão do capitalismo, sobretudo na Europa, né? Estados Unidos também vai ingressar nesse período de industrialização, né? De segunda revolução industrial, vai crescer bastante também, né? E até que em 1929 nós teremos a famosa queda da Bolsa de Nova York, que foi o marco de um maior período de recessão da história do mundo até hoje, né? Bom, vamos entender como é que funcionou, o que aconteceu com a Bolsa de Nova York em 1929. Né? Em 1929, o que nós tivemos foi o seguinte, nós tivemos ao longo, né, os anos anteriores a 29, um aumento acelerado da produtividade nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos cresceram muito do ponto de vista econômico, né? Então tinha uma oferta gigantesca de produção, né? Inclusive como consequência, da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele produziu muito ferro, teve uma produção siderúrgica muito grande, e isso gerou bastante emprego nos Estados Unidos, né, que teve como consequência um aumento do consumo gigantesco, foi o que nós vimos aqui no slide passado, né? Tivemos uma produção em larga escala que gerou muito emprego, que gerou muito consumo e que criou esse círculo vicioso aqui, né? Então isso aconteceu nos Estados Unidos nos anos anteriores a 1929. Tivemos uma aceleração muito grande, o ritmo de produtividade nos Estados Unidos foi muito alto. E isso nos parece ser uma coisa boa, né? Já que gerou emprego, já que gerou renda, os postos de trabalho, parece que tínhamos mais postos de trabalho do que pessoas para trabalhar. Isso supervalorizou a renda, tornou a renda, né, dos cidadãos maiores. Isso influenciou também uma grande massa de pessoas de fora dos Estados Unidos irem trabalhar lá, né? E aí nós tivemos o quê? Uma crise de superprodução, né? Chega um momento em que a produção ela foi muita, certo? E extrapolou a quantidade do consumo, né? A quantidade de consumo, a demanda por consumo, ela acabou se tornando pequena para a quantidade de produção que se tinha, né? Quando você tem muito produto, né, a lei da oferta e da demanda, quando você tem muito produto na praça e poucas pessoas para consumir, o que vai acontecer é o quê? É uma queda no preço das mercadorias, sobretudo mercadorias agrícolas e industriais, ou seja, pegou os dois polos, né? Se você tem mais oferta do que demanda, né, então o preço cai. Se o preço caiu, veja bem, eu tive um investimento para produzir aquilo e eu preciso manter um preço. Se o preço cai consideravelmente, ou seja, eu preciso vender, preciso passar para frente, né, eu vou ter uma redução da margem de lucro das empresas. As empresas que tinham planejado uma margem de lucro específica, ela vai ter uma redução muito grande, em contraste ao que foi produzido, em contraste ao que foi investido, né? Então essa redução da margem de lucro vai gerar inclusive prejuízo para essas empresas, né? Se tem prejuízo para com as empresas, né, o que vai acontecer?
a especulação na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Valores, ela estava altíssima, porque se eu tenho as empresas, né, estão com ações na Bolsa, se eu tenho uma alta produtividade, isso vai gerar uma expectativa dos especuladores, né, das pessoas que estão investindo dinheiro nessas empresas, né, que vai supervalorizar também as ações dessas empresas, então eles vão colocar muito dinheiro e de repente eu percebo que as margens de lucro dessas empresas não está alta, né? Isso vai fazer com que os valores, né, dos papéis de mercado dessas empresas na Bolsa de Nova York também vão sofrer uma queda muito grande. Então, em 1929, nós vamos ter este fenômeno, a queda da Bolsa, né? Todo mundo querendo vender as ações, todo mundo vendo que aquilo ali não foi um bom negócio, todo mundo vendo que aquelas empresas estão perto de falir. Então, quem tinha papéis daquela empresa, quem tinha dinheiro investido naquela empresa, começou a querer vender, né, suas ações, e ninguém queria comprar. Né? Então, veja, eu tenho uma crise de superprodução, muita produção gerou queda nos preços, a mesma coisa no sistema financeiro. Eu tenho uma grande quantidade de pessoas querendo vender as suas ações e ninguém querendo comprar. Né? Quem é que vai querer comprar papéis de uma empresa que parece que vai falir, uma empresa que não dá lucro, pelo contrário, uma empresa que dá prejuízo? Né? Então veja, as pessoas compraram ações das empresas aqui em um preço muito alto e estavam vendendo as ações por um preço menor do que tinha comprado. Isso criou um desespero muito grande. O que vai acontecer aqui então com a queda da Bolsa, a consequência da queda da Bolsa de Nova York, vai ser a falência de bancos e de empresas dos Estados Unidos. Uma quantidade imensa de bancos vão falir, né? Os bancos eram os principais especuladores, né? Eles vão falir porque eles compraram, investiram todo o seu dinheiro em ações de empresas e eles viram esse dinheiro sendo esgotado, indo para o ralo. Né? E essas empresas também que estão tendo a margem de lucro reduzidas, né? Lucros negativos, ou seja, prejuízos, vão falir. Né? Se eu tenho bancos e empresas falindo, o que eu vou ter como consequência? Eu vou ter desemprego. Né? Se a empresa faliu, ora, a empresa não vai manter o empregado trabalhando. Né? Se o que causou isso foi uma superprodução, essas empresas vão querer parar de produzir. Elas vão falir. Né? Como consequência, eu vou ter uma produção menor. Isso vai gerar desemprego. Né? Com desemprego eu vou ter aumento da miséria, que já entra a questão social, certo? E eu vou ter, obviamente, uma diminuição do poder de compra. Se as pessoas estão desempregadas, as pessoas elas não vão consumir como elas estavam consumindo antes. Né? Se aqui eu tenho uma crise de superprodução que já faz com que eu tenha mais produtos do que consumo, aqui o consumo vai diminuir mais ainda com o desemprego. As pessoas vão tentar consumir o mínimo possível, as pessoas não têm nem renda para consumir. Com a diminuição do poder de compra, diminui a procura. Né? Isso vai causar mais falência das empresas que ainda tinham sobrevivido, essas empresas agora vão começar a falir. E isso vai gerar um círculo vicioso. Foi o círculo vicioso que propiciou com a queda da Bolsa de Nova York. Né? As empresas americanas, o que elas vão fazer então? Elas vão retirar os investimentos do mercado estrangeiro. Antes de 29, né? Como o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos estava pujante, estava fantástico, né? Essas empresas que estavam riquíssimas, elas começaram a investir no mercado estrangeiro, né? O que deu conotação ao ápice do capitalismo, né? Veja, empresas americanas pegando o seu lucro e investindo no mercado estrangeiro a fim de promover o capitalismo neste mercado estrangeiro, e agora essas empresas falindo, elas começam a retirar os seus investimentos no mercado estrangeiro, o que vai causar a crise mundial. Né? A crise que começou em Nova York, ela vai se expandir por todo o mundo, né? Porque em todos os lugares que dependiam dos investimentos das empresas americanas, que eram riquíssimas, vão perder esse investimento, e aí eu vou ver essa crise ela se redobrando em todo o mundo, né? Inclusive no Brasil. O Brasil vai sofrer bastante com a crise de 29, né? Nós tínhamos uma quantidade muito grande, por exemplo, nós vendíamos o café, nós tínhamos uma produção de café muito grande, vendíamos café, as empresas americanas, os Estados Unidos eram o nosso principal comprador de café, vendíamos café para exportar, né? O nosso principal comprador era os Estados Unidos. Como sempre compravam cada vez mais, né? Cada vez tinha mais busca pela produção de café, então os produtores rurais brasileiros produziam cada vez mais café. Né? Produziam café que não tinha nem recebido o dinheiro ainda, já tinha vendido a safra completamente
né? A safra do ano que vem já estava completamente vendida. De repente as empresas falam, olha, não vou mais comprar o seu café. Então a mesma coisa vai acontecer no Brasil, né? A superprodução, nós tínhamos uma quantidade de café muito grande, né? Agora nós percebemos que as pessoas não estavam comprando esse café, né? E aí vamos né, esses produtores agrícolas que tinham também investimento na Bolsa de Nova York e em outros lugares vão começar a perder dinheiro também e a crise vai se alastrar pelo mundo todo. Terá como consequência um aumento da miséria gigantesca, não apenas nos Estados Unidos, mas como no mundo como todo, né? Então veja bem, isto que a gente falou aqui anteriormente, o desenvolvimento econômico que prevê crescimento, né, que deveria promover um círculo vicioso positivo, produção que gera emprego, que gera consumo, que gera produção, nós vimos aqui no exemplo prático, né, dos Estados Unidos, que isso não foi daquele jeito que a gente pensou que seria, né, porque causou aqui uma superprodução que vai ter como consequência a queda da Bolsa de Nova York e essa crise mundial. Como é que os Estados Unidos vão resolver esse problema, né? Nós verificaremos ali uma proposta, né, de intervenção do Estado que ficou chamado nos Estados Unidos como New Deal, né, ou Novo Acordo, que foi o seguinte, né, uma proposta que teve como base, né, a proposta de Keynes, né, o keynesianismo, que diz respeito ao seguinte, né, começou com uma intervenção do Estado. Veja, o mercado autorregulado não conseguiu, né, conter aquela crise. Então vai aparecer aqui a figura do Estado, né, a União, os Estados Unidos, né, fazendo o quê? Intervindo na economia, né, de modo a investir em grandes obras públicas. É o Estado pegando o dinheiro do Estado e investindo em grandes obras públicas, né? Construção de estradas, construção de moradia, construção de sistemas de saneamento. É o Estado dizendo, eu vou pegar o meu dinheiro, certo? E eu vou colocar no mercado, né? Então veja, eu vou contratar empresas para construir grandes obras. O que eu estou fazendo aqui, construindo essas grandes obras? Eu estou pegando essas empresas, eu estou pagando essas empresas para que essas empresas façam essas obras. Automaticamente eu estou gerando renda, eu estou gerando emprego, né? Aquelas empresas ali, elas poderão contratar pessoas, elas poderão segurar o seu caixa, certo? Não falir, né, gerar emprego e gerar renda que vai gerar consumo. Eu vou contratar essas empresas então para construir estradas, para construir moradias, eu estou dando moradia popular para essas pessoas, né, ou seja, eu estou criando emprego. O Estado, através do mercado, através de um financiamento, um investimento no mercado, colocando dinheiro no mercado, certo? Ele está criando então, contendo, freando aquela crise, né, de modo a permitir que haja emprego, que haja renda, que haja consumo, que haja algum tipo de produção. Ao mesmo tempo, o Estado ele vai intervir na atividade bancária, né, com controle dessa atividade por meio de taxações e restrições de juros. Né? Então, se o juro começa a ficar alto demais, o Estado vai intervir, vai dizer, olha, eu vou congelar os juros, eu vou colocar uma taxação de juros específica aqui, né, de modo a conter, né, que um banco ou que outro banco ou que um setor apenas da sociedade acabe lucrando, né, enquanto outros setores acabam tendo prejuízo. Então o Estado começa a controlar, começa a balancear, né, como que o mercado vai agir aqui, tendo um controle, né, sobre quem vai ter lucro, quem não vai ter, para poder manter uma coisa um pouco mais equilibrada. O Estado vai desvalorizar a sua própria moeda, né, uma vez que desvaloriza a própria moeda, evita que essa moeda vá embora do país, né, que outras nações acabem pegando essa moeda, acabem comprando com essa moeda, né. Então isso vai ser uma intervenção interessante para evitar que as reservas de moeda, né, de dólar no caso dos Estados Unidos, que ela se esvai, que ela se esgote, né. Vai promover também subsídios para os agricultores, que são subsídios, né? Vai pagar os agricultores para que eles possam reduzir a sua produção. É aquela coisa, eu tenho os agricultores produzindo muito, essa superprodução eu verifico que ela é ruim, porque isso vai criar uma bolha, né? Está produzindo muito, produzindo mais do que as pessoas estão consumindo, então o Estado fala, olha, agricultores, vocês têm que reduzir a produção suas. Só que o agricultor ele entende que se ele reduzir a produção dele, né, ele vai perder mercado. Se ele reduzir a produção dele, alguém vai acabar lucrando. É uma concorrência, eu preciso produzir para o outro produzir. Se eu paro de produzir, eu
o mercado vai ficar com menos oferta daquele produto e quem produziu vai acabar tendo lucro e eu vou ter prejuízo. Né? Então o pensamento ninguém vai parar de produzir. Então o Estado vai criar o subsídio, vai dizer, olha, se você parar de produzir, eu te pago. Eu pago para você parar de produzir. E aí todos os agricultores então vão querer esse subsídio, né? Porque é um dinheiro garantido. Então todo mundo vai reduzir a produção de modo a que não haja tantas falências, né? De modo que se equilibre a quantidade de pessoas que estejam consumindo com a quantidade de produtos que está disponível, né? Mantendo ali os lucros dos próprios agricultores, né? Os lucros dos próprios empresários, né? Vai promover também a redução da jornada de trabalho, né? Então se as pessoas trabalhavam lá 12 horas por dia, o Estado, pela lei, ele vai reduzir a jornada de trabalho, então, colocar as pessoas para trabalhar menos, né? Por que trabalhar menos? Porque isso significa que aquelas pessoas que estão desempregadas, elas vão ter postos de trabalho, né? Porque a empresa ela funciona lá 10 horas por dia. Por exemplo, né, funciona de 10 horas por dia, e eu tenho trabalhadores que trabalham 10 horas por dia, digamos que agora eu coloque os trabalhadores para trabalhar apenas 5 horas por dia, significa que eu posso, para manter o mesmo ritmo de produção, eu posso contratar, mas eu terei que contratar mais 10 trabalhadores, mais outros trabalhadores para trabalhar as outras 5 horas. Né? Ou seja, eu estou diminuindo a quantidade de desemprego na sociedade também. O que aconteceu com essa intervenção do Estado? Né? Havendo essa intervenção do Estado, né, promoveu a geração de empregos. O grande ícone foi gerar empregos. Né? O Estado gastou dinheiro, o Estado investiu dinheiro, né, e isso promoveu a geração de empregos. Uma vez que gera empregos, vai aumentar a renda das famílias. As famílias, né, daquelas pessoas que estavam desempregadas, agora empregadas, elas vão ter o salário, então vai aumentar a renda. Uma vez que as pessoas estão com dinheiro no bolso, elas vão voltar a consumir. Uma vez que elas estão consumindo, o crescimento da produção industrial volta a acontecer, né? Ou seja, vale a pena produzir agora, porque as pessoas estão consumindo, está aumentando a demanda por produtos, então eu tenho uma segurança, o capitalista, o empresário, tem uma segurança para produzir, né? Esta produção vai gerar impostos, né? Estes impostos aqui é o dinheiro do Estado que o Estado vai poder colocar na economia, mais uma vez, criando esse grande círculo vicioso, né? Este crescimento da produção industrial também vai reanimar o comércio, né, que vai gerar mais empregos, promovendo este outro círculo aqui, né, que também gera imposto, que alimenta o Estado para que o Estado possa colocar isso daqui. Né. Então veja bem, o que aconteceu aqui foi o seguinte, né, essa proposta de Keynes, né, na verdade não é a proposta dele, né? Keynes era um economista que ele tem essa proposta de intervenção do Estado, mas não uma intervenção socialista. Né? Esse tipo de intervencionismo do Estado que Keynes vai propor é um intervencionismo que diz o seguinte, olha, primeira coisa, nós não vamos abrir mão do liberalismo, sobretudo da propriedade privada, dos meios de produção, não vamos abrir mão disso, certo? Contudo, nós precisamos concorrer com o socialismo. Por que concorrer com o socialismo? Principalmente, né, a proposta keynesiana ela vai ser muito bem quista pelos demais países a partir de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, porque nós vamos verificar na Segunda Guerra Mundial, né, a superpotência que a União Soviética vai se tornar, com uma economia planificada. O que aconteceu? Todos os países capitalistas do mundo irão sofrer muito, tanto com a crise de 29 dos Estados Unidos, como com as demais crises econômicas, né? Porque haverão crises esporádicas em outros países e por aí vai, desse capitalismo. Né? Só que os países soviéticos, os países ali, né, da União Soviética e os países socialistas, por ter uma economia planificada, eles não irão sentir o peso dessa crise, né? Ou praticamente não irão sofrer nada com a crise. Então veja, a crise de 29 ela vai representar um baque muito grande ao capitalismo, né? Vai ser para muitos, né, a grande prova de que o capitalismo não funciona, né? E ao mesmo tempo eu tenho na Guerra Fria, né, uma superpotência que era a União Soviética, eu tenho de um lado uma superpotência que não está em crise, né, que está a todo vapor. Vamos lembrar aí que a União Soviética, né, não era nada em 1917 e em 1945 é a segunda grande potência no mundo, né, tanto do ponto de vista econômico quanto militar. Né? Então a proposta da social-democracia é o quê? É criar uma concorrência aos socialistas. Eles vão abdicar, né, daquela ideia de que o Estado não pode intervir nada na economia e eles vão dizer, olha, o Estado precisa intervir alguma coisa. Nós iremos promover uma intervenção do Estado, aqui vai haver uma intervenção do Estado, certo? Só que é uma intervenção do Estado que não
nega a propriedade privada, certo? E que mantém uma economia de mercado, né? Mas não uma economia de mercado, de livre mercado, completamente livre mercado, né? Existe uma regulação, existe o papel do Estado, e o papel do Estado vai ser importantíssimo aqui na construção dessa social-democracia, né? E o New Deal vai ser uma grande aposta dos Estados Unidos e que vai funcionar, né? Vai ser a salvação da crise de 29, vai ser o New Deal. Obviamente, depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, né, da mesma forma que ele lucrou muito com a Primeira Guerra Mundial, ele vai lucrar muito com a Segunda Guerra Mundial, né? Vai fazer a lição de casa, né? E essa social-democracia ela nunca mais vai abandonar os Estados Unidos, né? Bom, uma vez que a gente entende, então, o conceito de desenvolvimento, né, e a promoção de um desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, entendemos essas duas vertentes aí, né, nós precisamos enxergar um pouquinho, então, sobre as teorias do chamado subdesenvolvimento, né? Se existem os países desenvolvidos, né, eu vou verificar que existem também aqueles países que são chamados de subdesenvolvidos. E aí resta um fenômeno, né? Entender por que estes países mantêm essa condição de subdesenvolvimento, né? Uma vez que eu enxergo o que é o desenvolvimento, então, por que algumas nações, por que alguns países não conseguem se desenvolver e ficam sempre abaixo dessa linha de desenvolvimento, né? Um dos grandes, das grandes teses, né, de estudos sobre desenvolvimento vai ser desenvolvido aqui na América Latina pela CEPAL, né, e vamos ter a contribuição aí de intelectuais chilenos, intelectuais brasileiros, intelectuais, né, argentinos, né. E dentro da CEPAL vai ser criada uma linha de estudo que vai, primeiramente, separar o mundo em dois blocos, né. Aquele bloco que eles vão ser chamados de bloco de centro, que serão os chamados países industrializados ou países desenvolvidos, né? E a periferia do mundo. Então eu tenho uma separação aqui entre o centro do mundo, são os países industrializados, e a periferia do mundo, que seriam os países em subdesenvolvimento, né? A partir dessa contradição, né, a busca da CEPAL aqui é tentar entender qual que é a origem das desigualdades entre esses países, né? Não apenas uma desigualdade dentro de um país específico, né? Mas compreender por que existem países industrializados, por que existem países periféricos, países em subdesenvolvimento, né? E o que mantém estes países subdesenvolvidos, né, ou em desenvolvimento, nesta condição, né? Qual é a barreira que impede esses países de se tornarem desenvolvidos? Ou ainda, né, a pergunta, algum dia, né, é possível que todos os países estejam desenvolvidos, né? Ou será que para que um país esteja desenvolvido é necessário que outros países não se desenvolvam, né? E essa segunda hipótese é a hipótese que a CEPAL vai compreender, né, principalmente com a chamada teoria da dependência do capitalismo, né? Serão estudos que vão começar inicialmente com Fernando Henrique Cardoso, né, que foi presidente do Brasil, né, com o intelectual chileno Faleto, né? Depois vão ter uma outra continuação com Prebisch e Furtado, que serão grandes intelectuais aqui da CEPAL, né? A teoria da dependência, nós vamos falar dela, né, especificamente em um outro vídeo, mas de forma bem resumida, ela diz respeito ao seguinte: ela vai dizer que aquela proposta de livre mercado, né, ela produz uma dependência de países periféricos, né, sobre os países industrializados, né? Ela vai trabalhar com a ideia de um capitalismo imperialista, que são os países industrializados, que esses países desenvolvidos ou industrializados, eles precisam se manter na condição de industrialização, certo? E na condição de desenvolvimento, e o que mantém esses países nessa condição é justamente a manutenção dos países em desenvolvimento nessa condição de subdesenvolvimento, né? Veja bem, aquela proposta de livre mercado, quando você entra no mercado definitivamente, você tem nações que estão com poder, né, com poder de compra muito maior do que outros países. Veja bem, os países industrializados, né, eles fornecem, na troca comercial entre os países, eles fornecem produtos que são beneficiados, ou seja, produtos que detêm um valor de troca muito mais alto. Estes países em desenvolvimento, eles entram nessa relação de troca, geralmente oferecendo commodities, né? Geralmente oferecendo produtos agrícolas, produtos em beneficiamento, né? Ferro, minério, madeira,
grãos, né, produtos agrícolas, leite, carne e por aí vai. São produtos que não têm um beneficiamento, né? O que acontece é o seguinte, esses países em desenvolvimento, nessa troca, para que eles possam vender os produtos de origem agrícola que eles têm, eles precisam que os países desenvolvidos comprem este produto, né? E, ao mesmo tempo, os países desenvolvidos vão comprar esse produto desde que estes países comprem os produtos deles, né, que são produtos beneficiados. Aqui vai haver o seguinte, né? Estes países em desenvolvimento, eles vão ter que vender uma quantidade muito maior de produtos não beneficiados para poder comprar uma quantidade pequena de produtos industrializados, né? Então, o que acontece aqui é o seguinte, uma balança comercial que ela é favorável aos países desenvolvidos, né? E esses países desenvolvidos, eles precisam manter esses países em desenvolvimento nesta condição de subdesenvolvimento, porque, veja, caso estes países aqui comecem a se industrializar num ritmo igual ou maior do que os países industrializados, estes países vão poder produzir os seus próprios, né, produtos beneficiados, né, e serão uma concorrência no mercado com os países desenvolvidos. Ou mesmo, né, irão negar, irão parar de comprar os produtos beneficiados por eles. Vejam que estes países aqui, eles têm uma preocupação pequena em produzir grãos, né, porque eles precisam comprar os grãos, comprar os produtos agrícolas, os produtos não beneficiados desses países, porque é importante para eles, porque nessa compra eles garantem a recíproca, né? Garantem que esses países comprem os produtos beneficiados dele. Aqui eu tenho produtos muito valorizados, aqui eu tenho produtos subdesvalorizados, né? Neste ritmo, estes países desenvolvidos, como eles estão com produtos mais valorizados, eles passam a ter uma taxa de lucro muito maior, né, e eles passam a produzir, a investir em produtos cada vez melhores que vão ter um preço cada vez mais altos também. Afinal de contas, está aumentando o beneficiamento, aumentando a tecnologia e por aí vai. Fazendo com que estes países aqui tenham que produzir cada vez mais produtos não industrializados, certo? Ou seja, tem que acelerar cada vez mais a sua produção para poder comprar a mesma quantidade de produtos industrializados daqueles demais países, né? Então, há um jogo de interesses geopolíticos aqui, né? E a CEPAL vai perceber, né? Para que estes países em desenvolvimento se mantenham nessa condição de desenvolvimento. Bom, aqui a gente poderia pensar, né, por que esses países aqui, então, eles não percebem, se é tão fácil essa percepção, né, por que eles não se reinventam, por que eles não modificam essa relação, né? E aí a teoria da dependência, ela vai trabalhar com a análise interna desses países também, né, que as elites, principalmente as elites agrícolas, né, as pequenas elites aqui que promovem essa produção, individualmente, para eles não tem problema, né, para eles se mantêm internamente como o topo, né, como a elite econômica interna do país, né? Então, para eles não veem problema em depender de um capitalismo externo, né? Eles não veem problema em o país em si se manter dependente, porque para que eles mantenham o ritmo de crescimento individual, essas empresas, né, estes indivíduos, elite, aqui manter o ritmo de crescimento deles, basta que haja uma exploração maior sobre o trabalho, sobre a mão de obra interna, né? Isso vai criar um grande racha dentro do país específico que vai promover aquelas estratificações sociais que nós estudamos na aula passada, né? Grupos com uma renda muito alta em contrapartida com grupos com uma renda muito baixa, e vai causar aqueles fenômenos sociais, aquelas desigualdades internas que a gente vai verificar aqui, né? Alguns países desenvolvidos, nós verificaremos que eles vão ter uma desigualdade muito menor, né? Suíça, lá os próprios países europeus, né? Nós vamos perceber que eles vão ter um índice de desigualdade muito pequeno. Em contrapartida, os países em desenvolvimento, ou os países subdesenvolvidos, né, por manter essa teoria de dependência do capitalismo, nós vamos perceber justamente nesses países, né, uma quantidade de desigualdade, um índice de desigualdade muito grande internamente. Tá bom? Bom, eu não sei se ficou lúcido para vocês o que eu passei, né? Nós teremos um encontro mediado pelo Google Meet, aí a gente vai
as questões que vocês tiverem para colocar, a gente vai conversar sobre elas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha sido entendível a todo mundo, né? Estão aqui as referências, leiam, né, o livro que eu deixei para vocês aí, Sociologia e Movimento, tá aí no Classroom, né, página 140 a 159, salvo engano. Não, mentira, é da página 260 em diante, né? A página 149 é de Filosofia, tá certo? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus e bons estudos.